Vítor Coelho, em entrevista, quarta parte, uma palavra estranha, cisão. Olá, estamos mais uma vez aqui. Hoje é dia 6 de abril de 2023, nossa quarta parte. Estamos a entrevistar o nosso associado Vítor Coelho. Diga-me uma coisa, como é que era viver no tempo da ditadura? Como é que era quê? Viver no tempo da ditadura. Bem, para mim, que não fui político, para mim não foi assim nada de muito especial. Reconhecia à minha volta determinados problemas, mas tenho que dizer que reconhecia sobretudo para quem se queria manifestar. Se a pessoa não fizesse manifestações de especial, nunca houve problema nenhum. Eu vou-lhe dar um pequeno exemplo. Nós, quando fazíamos eleições para os corpos gerentes, éramos obrigados a mandar as listas dos candidatos para o Governo Civil. Certo, verdade. E lá eram aprovadas, certo? Foram sempre aprovadas. Certo. Nunca houve nenhum nome que fosse recusado. Nós mandávamos as listas que eram candidatas. Depois podiam ser eleitas ou não, claro. Mas nós tínhamos que mandar as listas dos candidatos todos para o Governo Civil. Não houve nenhum que fosse recusado. Diga-me uma coisa, porquê é que se inscreveu na Braille? Porquê é que me inscrevi? Na Braille, sim. Bem, em primeiro lugar, era a única associação que existia na altura. Eu sempre tive interesse no que pode chamar-se o pré-associativismo. Ou seja, eu sentia que o problema dos cegos em Portugal precisava de ser tratado por quem pudesse tratar. Sabia que nós sozinhos não conseguimos nada, mas sabia de pessoas, como o caso do Joaquim Nunes Pinto, que era o meu professor de piano, que se interessava. Sabia do caso daquele do Porto, do professor Albuquerque Castro. Chegou a conhecer o professor Albuquerque Castro? Conheci. Já lá vamos então quando falarmos um bocadinho da Comissão Permanente do Braille. E então, voltando aqui à nossa questão, porquê é que se inscreveu na Braille? Portanto, eu, reconhecendo que era preciso tratar do problema, é evidente que me quis associar. E de resto, os professores que tinha, o que já falei, o Sr. Mimoso, o Sr. Ferreira, etc., eram todos sócios da Braille. Eles apoiavam a associação? Claro, embora cada um de sua maneira. Quem apoiava mais seria o Sr. Mimoso, porque, enfim, os outros dois, o Sr. Ferreira morava lá em São Pedro de Estoril, porque era professor da terceira e quarta classe. Portanto, ia todos os dias, passava as manhãs e as tardes lá no Instituto a dar as suas aulas. E morava, portanto, em São Pedro de Estoril. O Sr. Fernandes morava cá em Lisboa, tocava normalmente no Alecrim Bar. Que é o Sr. Fernandes, desculpe lá. António Fernandes. António Fernandes, que era pianista. E, como digo, tocava. Também era cego? Também. E, portanto, eram todos associados da associação e, portanto, você quis juntar à associação? Absolutamente. Em que ano é que se juntou? Como? Em que ano é que começou a fazer parte desta grande família? Inscrevi-me em 1949. No ano em que foi inaugurada a Biblioteca da Associação Luís Braille. Tinha nessa altura para aí uns 500, 600 volumes. Chegou a participar nessa inauguração da biblioteca? Assisti à inauguração. Eu não participei propriamente, mas assisti à cerimónia. Ok. Diga-me uma coisa. Um tesoureiro deve andar com tesouras ou com tesouros? Em princípio são tesouros. Mas não é para andar com eles, é para estar lá guardadinhos no cofre e tratar deles
com o devido cuidado. Mas eu tenho aqui trouxemos aqui um tesouro para si, que é uma moldura que tem sua inscrição, uma cópia da sua inscrição original, da Luís Braille, tem aqui, e que também colamos, portanto, com papel autocolante em Braille aí, portanto, a dizer, portanto, tem o seu nome, tem o seu número de associado e diz o que é, portanto, isto é a ficha, portanto, cá dentro vê-se a sua ficha do associado, que você poderá mostrar aos seus amigos e aos seus familiares. Portanto, é uma prenda que lhe deixamos, uma cópia da sua ficha original. Portanto, este documento, esta cópia, não é esta cópia, é o documento original, tem 73 anos de idade. Portanto, é um tesouro que lhe oferecemos com muito gosto. É para si. Pois, eu agradeço muito, mas volto a por encontrar aqui o número 21. Esta foi a origem da nossa entrevista. É, o destino juntou-nos. Porque eu telefonei para lá, mas que sócios é que ainda estarão por cá que sejam anteriores e é claro, a Susana teve-se à procura e ia-me referindo nomes que já partiram, que já foram embora. Eu disse, não, mas esse já cá não está. Sim. Portanto, nós sabemos que periodicamente se fazem acertos das fichas. No Sporting, por exemplo, faz 5 em 5 anos. É associado do Sporting? Agora não. Mas já foi. Agora, já foi. Já fui. Quando o meu filho era mais pequeno, associei-me para ir com ele. E fui a vários jogos. Na altura, isto em 74, 75. Isso fui. Mas, portanto, é por causa deste número 21. Que estamos hoje aqui a falar. Que números é que pessoas é que haverá que tenham números anteriores e que se tenham associado antes de 1949? Porque eu que tenho a memória, não conheço cá ninguém. Pode ser que existam, mas eu não lhe sei dizer, só sei que existem 7. Acho que você, pela ordem, é o 7º. Agora, não lhe sei dizer, isso tem que ser as delegações a fazerem essa verificação. Mas olha, mas isto é assim, ou a coisa é na Associação Luís Braille ou não é, porque antes da Associação Luís Braille não havia associação nenhuma. Pois não, é verdade. Portanto, não podia haver sócios anteriores. Certo. A Liga João de Deus, por exemplo, foi criada em 51. Certo, e a dos Cegos Norte de Portugal em 58. Exatamente. Certo. A questão é, quando se forma a ACAP, não é, que surge da fusão das 3, é preciso renumerar os associados. Eu não sei como é que foi feita a numeração. Pois, não é? Eu também não. Também não sei. O que é certo é que da ACAP o senhor é o associado número 21. Não sei se eles mantiveram... Devem ter posto não sei quantos amigos. Não sei. Olha, não sou desse tempo. Pois, não, claro. Não lhe consigo dizer. Não lhe consigo dizer porque é o número 21. Mas independentemente do seu número, temos muito a agradecer-lhe aqui todo este testemunho que está a ser aqui a nossa tarde. E permita-me então agora avançar um bocadinho. E agora vamos entrar em si então na nossa associação, que você carinhosamente chama de Braille, não é? A Braille. Portanto, vocês quando se referem à Associação Luís Braille, chamam-lhe por norma só a Braille. Eu vou sim, à Braille. É para distinguir a Braille ou a Liga. Pois, vocês nunca chamam o nome completo. É muito grande. Dá mais trabalho. Portanto, normalmente era na Braille ou na Liga. Pronto, a Liga também é a Liga de Cegos João de Deus. Não, também ninguém diz o resto do nome. Ou é na Braille ou é na Liga. Ainda por cima, durante o tempo, a Braille era na Rua de São José, a Liga era na Rua de Santa Marta, portanto, ia-se lá em menos de 10 minutos, ia-se de uma à outra. E havia associados das duas. Sim, havia associados das duas. Embora ao princípio
não tenha sido assim. Ao princípio, houve uma animosidade, digamos, em que foi criar outra associação concorrente da que já havia. Podemos falar um bocadinho sobre, vamos falar aqui de um termo portanto, que se chama cisão. Cisão é o ato em que nós separamos da nossa, entre aspas, casa e criamos outra, não é? Portanto, afastamos. Pois, claro. Pode-me falar um bocadinho o que é que levou a um ato tão fraturante na Braille? A razão de base é esta. Houve um colaborador voluntário na Braille, que era o José Paes, que era bombeiro. Exatamente. E que trabalhou como voluntário lá na secretaria, ajudava umas coisas, etc. Mas ele via ou não via? Fez um desfalque. Mas ele via? Via. Era bombeiro. Via. Ok, certo. Não, é que podia ter perdido a visão e tinha de ter sido bombeiro antes. Não. Ok. Não, ele trabalhava lá, exatamente, ajudando na escrita, etc. Ora bem, fez um desfalque. Só se soube ao fim de um certo tempo, claro. Quando foi descoberto... Mas só se soube porquê? Porque era ele que fazia as escritas todas da associação, os relatórios de contas. Eu não sei se eram todas, porque isso aconteceu antes de eu sair do Instituto Branco Rodrigues. Foi em 49, talvez. Até foi no seu ano, se calhar, pois, não? Quando eu saí, encontrei essa situação de conflito. Encontrou a associação ao rubro. Encontrei a Associação Luís Braille, com assembleias que eram uma discussão, que era uma coisa... Mas o grande problema é que foi descoberto esse desfalque e os sócios, de uma maneira geral, quando souberam disso, é claro, se ele roubou, tem que ser castigado. Ponto final. E quiseram levar o caso para a justiça. Mas a direção que estava eleita, sentia-se um bocadinho culpada, chamemos-lhe, porque como calcula, se uma direção permite que se faça um desfalque durante algum tempo, por alguma coisa foi. Porquê? Porque entendiam que aquele podia tratar daquilo e, portanto, ralavam-se pouco com fiscalizar, com etc. E ele pôde ir fazendo o seu desfalque à vontade. E diga-me uma coisa, havia também uma agravante, porque os dirigentes, ou seja, muitos daqueles dirigentes eram dirigentes durante vários anos consecutivos. Não é? Porque claro. não havia muita gente nova a integrar os órgãos. Não, podiam estar mais tempo ou menos tempo, podiam ser reeleitos. Mas havia pessoas já estavam lá há muitos anos. Que já estavam lá há 2 ou 3 anos. Pois. O caso, estou a pensar no Edmundo Macedo. O Edmundo Macedo foi associado sempre a que tenha participado de alguma coisa, podia não ser importante, mas alguma coisa. Tanto assim, e eu agora digo tanto assim, como digo, isso, encontrei essa situação já assim. Mas quando eu cheguei, quando conheci, eu soube que o Zé Paes estava na altura já preso, porque a Justiça... Portanto, levaram para a frente a questão da Justiça. Conseguiram levar para a Justiça. Mas a direção que estava é que não gostou disso. E como não gostou, e sentia-se um pouco responsável por a situação que estava, e de algum modo entendia, o critério era este: levar um caso destes para a Justiça é levar o nome destes problemas das associações de cegos para o conhecimento geral. E isso não abona nada a nosso favor. Estarem a ajudar uma associação que afinal tem desfalques, etc. Pronto, este problema pôs-se, mas a Assembleia Geral não aceitou este princípio e disse: não, se ele roubou tem que ser castigado, tem que ir para a Justiça. E foi para a Justiça. Mas o Edmundo Macedo, que fazia parte da direção, ele foi, não sei se com justiça, se não,
mas foi acusado de ter participado numa coisa já muito menor, mas também num desvio de dinheiro. E foi, na altura, penalizado pela Assembleia Geral para, durante 5 anos, não poder ser sócio através da Associação Luís Breiro. E foi assim que ele esteve durante 5 anos. Mas, portanto, a direção que estava foi fundar outra associação, que na altura podia ser encarada, e podemos hoje pensar assim, hoje em dia está-se bem em condições de pensar isso, era um pouco elite e pés descalços. A Assembleia Geral era como se fossem os pés descalços. A malta que vai para ali é isto, assim, assado, etc. Enquanto que eles, quem estava na direção, eram alguns dos que estavam a trabalhar em condições, em bares, etc., e que se poderia considerar um bocadinho elite. Não quer dizer que fosse inteiramente assim, mas alguns eram. O caso do Guerrinha, por exemplo, do Joaquim Guerrinha, que era um belíssimo pianista. O Joaquim Guerrinha participou também no sexteto, não é? Era um dos elementos do sexteto. Agora, só por curiosidade, dos membros do sexteto, houve o Joaquim Guerrinha, o Luís Amorim, que foram para a Liga, e o Augusto Coelho, que era o dirigente, que era o primeiro violino do sexteto, o José Charruadas, o José Joaquim Rosa e o António Patrício, que continuaram na Breiro. Portanto, e eles continuaram a tocar independentemente da divergência nas associações, o sexteto continuou. Claro, cada um continuou a sua vida. Agora, do ponto de vista associativo, criou-se uma certa fleuma ali e, portanto, depois, quem se associava, quem saía do Branco Rodrigues, já depois, passados 1, 2, 3 anos, já tinha influências, ou conhecia mais este, ou conhecia mais aquele, e, portanto, associava-se ou mais num lado, ou mais no outro. Eu estive sempre como sócio da Associação Luís Breiro até ao fim, e os meus cargos dirigentes foi sempre na Breiro, como na direção, quer como secretário da direção, como membro do Conselho Fiscal, como presidente da Assembleia Geral. Chegou a ser presidente da mesa? Como? Chegou a ser presidente da mesa? Da mesa da Assembleia Geral. Fui, sim, senhor. De que ano a que ano? Ora, deixa-me ver. 66 ou 67. Mas eu tenho isso apontado. Eu tive temperamentos, é assim. Eu, a partir dos meus 16 anos, comecei a fazer, não era um diário, mas era apontar coisas que eu considerava essenciais. E, portanto, tenho indicado quando é que fui eleito para isto, quando é que fui eleito para aquilo, quando é que fui eleito para aquilo outro. Tem-se em computador ao dia de hoje? Não. Tenho ali em braille, mas posso passar, se tiverem algum interesse especial, eu posso passar para digital esses apontamentos. O primeiro lugar oficial que tive foi em 1954 como vogal da direção. E depois, mais tarde, fui secretário da direção, e depois fui membro do Conselho Fiscal, e mais tarde, vários, inclusivamente, fui da direção, já com a CAP. A CAP fundou-se em 1989 e eu fiz parte da primeira direção da Delegação Regional de Lisboa. Solilhas. Durante 3 anos. DRSI. De 89 a 92 fui membro da Direção Regional de Lisboa. Vamos voltar novamente aos anos 50. Que atividades é que tinha a Braille? Como? Que atividades havia na Braille para os associados? Bem, Há bocadinho falou-me nas aulas de assinatura.
Isto foi mais tarde. Ok. Nessa altura não havia. Agora, o que eu há bocado não cheguei a referir, mas ia para referir a propósito dos subsídios, é que em 54 a direção que estava, em que eu estava como vogal, e que estava esse presidente, que há bocado referi, o Vasco da Silva Esteves, que criámos um serviço social com uma assistente social que começou a fazer entrevistas e a inspecionar a vida dos sócios e que foi conseguindo arranjar subsídios, seja da Misericórdia, seja daqui ou da lá, mas conseguiu arranjar subsídios para variedíssimos deles, porque mas é claro, isso só foi possível depois de criar esse serviço social com essa assistente social. Agora, para se ver a mentalidade das pessoas, os sócios, quando souberam que a associação estava a pagar a uma assistente social, recriminaram a direção porque estava a gastar dinheiro com uma assistente social, que eles entendiam que não servia para nada. Quando, afinal de contas, ela arranjou subsídios para variedíssimos sócios. Quantos colaboradores é que tinha na altura a Braille? Tenho dificuldade em lhe dizer. O número de sócios tenho dificuldade. Não, número de colaboradores, funcionários. Isso normalmente era 2 na secretaria. Quando eu conheci a Associação dos Brancos, tinha uma senhora que tinha trabalhado com o dito bombeiro. Com o nosso José Pais. Estava assim, com esse José Pais. Portanto, estava assim um bocadinho sob suspeita, porque ela sabe, com certeza que trabalhava saber, na secretaria. Não é? Claro. Mas depois... Sofreram muita pressão nessa altura? Como? Sofreram muita pressão nessa altura. Os associados estavam muito atentos ao que vocês faziam. Se estavam. Ainda mais com uma associação concorrente. Pois, e depois, nesse tempo, tudo o que se queria gastar em dinheiro era sempre muito controlado. Porque o grande sonho era juntar dinheiro para construir uma sede. Era a grande prioridade. Na altura era arrendada. São José? Nunca se conseguiu, claro. Mas era o grande sonho dessa altura. Certo, mas na altura as instalações eram arrendadas. Eram do senhorio. Diga-me uma coisa, ele foi comprado. Lembra-se quando é que foi comprado? Já não. Olha, agora, estes anos todos passaram, tudo que se passava com o São José, na rua de São José, o Alves Correia, a rua em Santa Marta, eu não sei nada como é que estão esses negócios. Ok. Mas era prédio do senhorio. Ok. Então, mas voltando às nossas atividades, descreva-me um bocadinho quais eram as atividades que havia na Braille. Havia uma biblioteca, então? Já sabemos que havia uma biblioteca. Havia a biblioteca. E bar? Havia bar ou ainda não havia bar? Como? Bar. Um barzinho para as pessoas poderem comer, refeitório, comer ali qualquer coisinha. Não, bom, refeitório nessa altura ainda não havia. Havia um barzinho com um balcãozinho onde se podia ir tomar uma cerveja ou uma aguardente. Diga uma coisa. Mas o refeitório foi mais tarde. Mais tarde, olha, já com a ACAP, passei uma grande discussão, porque com as refeições que se serviam, aí já era com refeitórios, que se encomendava a uma empresa fazer as refeições e que servia os jantares e os almoços, etc. Ora bem, o que se verificou é que da despesa anual da ACAP havia uma percentagem, que eu agora já não me lembro dos números, mas era elevada, uma percentagem elevada com refeições. E a discussão que se pôs foi, mas então, porque é que os cegos, os associados de Lisboa, podem ter jantares e almoços a preços muito convidativos e o resto dos sócios no país não podiam, já era com a ACAP? Sim, verdade. Portanto, como é que nós aqui em Lisboa podemos dar ao luxo de pagar almoços em que a associação é que participa com uma parte
do custo das refeições, enquanto nos outros pontos do país os sócios não têm essas regalias. Não queira saber. Fizeram uma assembleia, eu que estava na altura na direção regional, muito tivemos que discutir, mas não aceitavam. As pessoas não aceitavam isso. Essa repartição um bocado mais equitativa não aceitavam. Lembra-se, eu visitei São José, já visitei São José no ano passado. Gostei muito de visitar São José. Gostei muito para conhecer. Já tinha estado lá em 2008, 2009. Mas visitei São José o ano passado e encontrei lá uma cabine telefónica. Não sei, há muito tempo que não vou para lá. Não se lembra, não é do seu tempo quando colocaram lá a cabine telefónica? Não, dentro da associação havia, não era uma cabine, era um telefone. É um telefonezito que está lá pendurado. Havia no corredor um telefone onde a pessoa podia pôr os 5 tostões, que era quando se pagava pela... Punha a moedinha e fazia a chamada. Como? Punha a moeda e fazia a chamada. Pois. E depois, quando acabava, a moeda caía para baixo, aquilo tinha por baixo um cofrezinho para guardar. Portanto, recolheu o dinheiro do telefone, que era gasto cá fora. Não é? A pessoa estava cá fora, punha lá os 5 tostões e pronto. Portanto, havia um telefone dentro da secretaria e cá fora no corredor havia um para os sócios utilizarem. Ajude-me lá, na altura onde é que era a secretaria? Quando entrou? Nessa altura a secretaria era lá ao fundo. É claro que aquilo depois teve obras, mas foi comigo na altura em que eu estava a trabalhar que se pôs a secretaria cá à frente na entrada para o público subir as escadas e ter logo uma porta para entrar para a secretaria, porque antes não era assim. Essa secretaria, essa porta estava sempre fechada, dava para um salão que comunicava com o outro salão onde se faziam os bailes. Agora, quando nós fizemos essa alteração, foi já mais tarde. Foi num tempo em que já não se faziam bailes, porque o chão já não aguentava, o chão era de senhorio, mas não aguentava, era um perigo fazer bailes. E, portanto, deixaram de fazer bailes. Entretanto, as receitas principais eram de sorteios que se faziam na rua. Sorteios que nessa altura estavam em voga. Os inválidos de comércio faziam sorteios, os sócios disto e daquilo. Mas a Braille foi das primeiras a fazer sorteios, ou não? Vindo até por causa da ONCE, ou não? Eu acho que estavam em voga. Como digo, os inválidos de comércio faziam sorteio. Agora, quando eu cheguei, a Associação Luís Braille não podia fazer sorteios, porque como tinha havido o desfalque do Zé Pais, o secretário de Estado tinha feito um diploma que declarava que os cegos eram incompetentes para gerir as suas coisas e, portanto, proibia os sorteios. E a direção que conseguiu readquirir sorteios foi essa direção em que eu estive em 1954 e eu, como vogal da direção e o presidente da direção, esse Vasco da Silva Esteves, fomos à Secretaria de Estado. Nessa altura, o secretário de Estado era o José Guilherme de Melo e Castro, que foi mais tarde provedor da Misericórdia, mas que nessa altura era secretário. E nós expusemos-lhe a situação, etc., e viemos lá com a garantia que se cumpriu, com a garantia de que, sim senhor, íamos voltar a poder ter sorteios. Como é que era efetuado o sorteio? Havia alguma tómbola? Como é que era feito? Sorteios eram feitos, eram impressos numa tipografia milhares de rifas que estavam agrupadas em grupos de 100. Cada rifa custava tanto, conforme o sorteio que estava aprovado, claro. Tinha que ter prémios no valor de uma certa percentagem. Isso era tudo oficial. Tudo isto passava por autorização das finanças. Portanto, era feito o plano do sorteio,
com tantos milhares de rifas, os cegos vendiam na rua as rifas, ficavam com 30% do valor, o resto era para a associação, que depois tinha que distribuir em prémios, tipo um automóvel não sei quantos, ou um automóvel, o segundo prémio, outro automóvel, depois o terceiro, imagino, uma máquina de costura, ou uma máquina de qualquer coisa. Foi tendo vários prémios por aí fora, até prémios mais pequenos. Portanto, havia um certo valor do plano do sorteio que tinha que ser para prémios. Claro, havia às vezes prémios que não chegavam a ser levantados, porque havia pessoas que compravam, mas depois, se for preciso, deitavam fora as rifas que tinham. Quando saía ao sorteio, mesmo que tivessem o número, se não tivessem rifas para apresentar, não podiam levantar o prémio. E a associação podia ficar com o prémio ou não? A associação tinha que resolver o problema do prémio. Mas o prémio estava pago porque nós, com as empresas, imagino, com a Garan, era um Volkswagen, depois outro com a General Motors, era um não sei quantos, a Fiat, não sei o quê. Nós tínhamos compromissos com as empresas, portanto, tínhamos que ter obrigação mas se o prémio não era levantado, é evidente que nós é que tínhamos o prémio connosco. E, portanto, depois podia-se vender e era benefício para a associação. Fazia de conta que se tinha vendido essas senhas correspondentes. Mas, como digo, tudo isto passava pelas finanças, era inspecionado pelas finanças. Mas, para nós, esse 1954 foi muito importante porque nós estávamos proibidos de fazer sorteios. E em 1954, com essa entrevista, conseguimos readquirir a possibilidade de fazer sorteios. Diga-me uma coisa, a Liga de Cegos João Deus também fazia sorteios? Quem? Ou não? A Liga de Cegos. Também fazia. E diga-me outra coisa, em 1980, permita-me só avançar um bocadinho, eu li, e peço desculpa de agora falar em partidos, mas foi o Partido Comunista Português que levou ao Parlamento porque acho que o Governo Civil queria cobrar das associações de cegos, neste caso era da Liga e da Luís Braille, impostos devido aos sorteios que andavam a fazer. E na altura eu acho que isso deu algum problema. Lembra-se disto? Não. Nos anos 80. Estou a falar dos anos 80. Não me lembro de haver, mas acredito perfeitamente que tenha. Lembraram-se de nós, pronto. Acredito que tenha havido. Ok, vamos fazer aqui uma pequena pausa, voltamos já a seguir para continuarmos esta nossa entrevista com o nosso associado Vítor Coelho. Até já. Ficha técnica. Produção e edição, ACAP, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Data de gravação, Lisboa, 6 de abril de 2023.